A palavra-chave dessa porção, trumá, significa doar, fazer uma caridade. E esse vai ser o assunto então que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Bom, no comecinho da Paraxá, a gente já vê Deus falando com Moisés e fazendo um pedido bem específico. Ele fala o seguinte: eu quero construir um tabernáculo e eu quero que o povo participe da construção através da doação, né? O povo então vai doar um monte de coisas, a gente vai falar daqui a pouquinho, só que eu também tenho uma exigência, essa é talvez aqui o ponto principal. Deus fala que queria que as pessoas doassem com o coração, né? O que significa esse doar com o coração? Doar generosamente, espontaneamente, porque elas queriam, tá? Não era um mandamento como Deus vinha fazendo até aqui, né? Geralmente até aqui, cada vez que Deus aparecia para Moisés, era para dar uma ordem, né? Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Agora não, eu tenho um plano, Deus fala, um projeto. Quem quiser participar e doar de coração será muito bem-vindo. Vou começar citando uma primeira interpretação, que é do Rebbe de Papa, né, um rabino antigo, que ele traz um midrash e ele fala que, na verdade, aqui, mais do que um mandamento, como eu falei, é um teste que Deus está fazendo com o povo de Israel. Que teste? Ele faz uma ligação, o Rebbe de Papa, entre essa porção e a porção da semana passada. A porção da semana passada acaba com o povo recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai, e aquela famosa frase que o povo diz o seguinte: Naaseh venishma, né? Depois de ouvirem os 10 mandamentos, o povo fala: nós vamos fazer tudo que você pediu e vamos ouvir, né? Tem várias interpretações sobre isso, mas basicamente é o que? Eles colocaram a ação na frente do ouvir, da compreensão, né? Isso mostra um ato de fé do povo de Israel. Eles resolveram fazer os mandamentos e depois tentar compreender. E aí o Rebbe de Papa diz que nessa semana Deus está testando. Então ele fala assim: tá, vocês falaram que vão fazer? Então vamos ver. Meu primeiro pedido, se vocês querem fazer as coisas, é doar. É abrir mão do dinheiro. E por que é um teste? Bom, a gente conhece a natureza humana, né? Para o ser humano, muitas vezes é difícil fazer essa doação e abrir mão do dinheiro. Então, muitas vezes, o que acontece? Você já deve ter visto isso na sua vida. Da boca para fora, a pessoa fala: eu vou fazer e tal, né? Se compromete com causas nobres, com causas lindas. Na hora de realmente ir lá contribuir, pôr a mão no bolso e tirar o dinheiro, já não é bem assim, né? Então, Deus está fazendo esse teste com o povo. Vocês falaram que vão fazer, vamos ver, né? E aí vem a lista, então, do que seria preciso, né? E se você pegar lá no Êxodo, no comecinho do capítulo, e onde fala, você vai ver que tem um monte de coisas que Deus pede, ou seja, o teste também está nisso, né? Deus podia falar, por exemplo, olha, vou doar dinheiro, vamos supor o seguinte, ou preciso que doem dinheiro, né? E aí algumas pessoas iam falar: tá bom, eu tenho, tá aqui, e outras pessoas já iam talvez se desculpar e falar: não tenho, né? Quando Deus faz uma lista extensa de coisas que tem para doar, ele está tentando pegar todo mundo, porque alguém ia ter alguma daquelas coisas da lista, né? E aí ele queria ver o que aquela pessoa ia fazer frente àquele objeto que foi pedido especificamente. Então, a Kabbalah sempre falou isso, né? Saber doar, saber fazer esse tipo de caridade é muito importante, e é isso que Deus está tentando passar para essa geração. Lembrando, a gente vai falar também daqui a pouco, é uma geração de escravos, né? Deus está querendo mudar a mentalidade desse povo, trabalhar em alguns aspectos espirituais dele. Muito bem, o que Deus aparece então e pede para ser doado? Deus fala o seguinte: olha, eu preciso ouro, prata, bronze, metais preciosos, né? Vou precisar de uma série de tintas, tem vermelho, roxo, azul, para pintar as cortinas. Vou precisar de linho, pele de cabra, pele de carneiro, couro, né, para fazer também as cortinas, para fazer alguns acessórios, madeira de acácia, óleos, tá, especiarias e algumas pedras preciosas. Ele encerra falando das pedras preciosas que iam no peitoral do sacerdote, né, mais especificamente 12. Então, como eu disse, alguns comentários falam o quê? Por que teve essa lista tão grande de itens? Para que tivesse uma doação em vários níveis, né, e qualquer pessoa pudesse participar. Quem tinha ouro podia participar, quem só sabia, sei lá, mexer com óleos podia fazer o óleo e ajudar, quem só sabia trabalhar o couro podia ajudar, todo mundo podia se envolver com tarefas igualmente importantes, né, e todo mundo estar contribuindo. Mas agora vamos parar um pouquinho e pensar nessa lista de pedidos e na dinâmica que o povo estava vivendo. O que eu quero dizer com dinâmica? O povo estava vivendo no deserto, certo? Os sábios contam para nós que eles eram... Os sábios não, a própria Torá conta para nós que eles viviam de maná, né? Então eles não estavam estabelecidos com terra, não tinham uma colônia agrícola, não cultivavam nada, né?
Os Midrashim contam para nós que eles eram protegidos por Deus. A roupa que eles usavam, por exemplo, não rasgava, não amassava, né? Eles não precisavam produzir novas roupas, comprar roupa, nada disso. Eles estavam numa sociedade que não tinha nada para comprar, no meio do deserto, né? Eles não estão vivendo numa sociedade mercantilista, certo? Então, até falando meio que política e economicamente, eles estão vivendo ali num socialismo. Todo mundo é mais ou menos igual, todo mundo tem tudo que precisa, está abastecido, né? E você não precisa do dinheiro para nada. Essa é a primeira pergunta então que eu faço, né? De que valia tem para esse tipo de gente ter ouro, ter prata, ter metais preciosos, né? E a primeira questão então que eu queria colocar em cima disso é: se eu tenho todos esses objetos comigo, doar esses objetos num contexto em que eu não preciso, não é tão nobre quanto a gente pode parecer. Na lista, quando você vai lendo, a primeira impressão é: Deus começou falando das coisas mais caras, né? Tem que dar ouro, prata e tal, e acabou com as coisas mais simples, como madeira ou como linho. Mas não é bem assim, por causa desse motivo que eu falei. Muito do valor que tem nas coisas é também pelo uso que nós damos para as coisas. Então uma coisa é valiosa quando eu preciso bastante dela, e aí abrir mão dessa coisa é difícil. No caso de alguns israelitas ali, abrir mão do ouro, prata, não deveria ser muito difícil. Não era, porque não tinha para que usar, né? Mas mesmo assim, os Midrashim contam que alguns israelitas tiveram dificuldade, claro, de doar ouro e prata. Então se a gente parar para pensar, por que eles tiveram dificuldade? Porque, na verdade, eles estavam preocupados ou focados na questão de ter por ter. Como eu falei, eles não precisavam realmente do ouro e da prata. Mas ainda assim, na cabeça deles, era difícil dar, né, abrir mão do ouro e da prata. Porque na cabeça deles, eles queriam ter, né? Só a questão deles era acumular. E claro que tudo que vem junto. Quando eu acumulo, eu posso me esbanjar para o outro, eu posso mostrar para o outro que eu tenho, né? Então eles estão trabalhando num nível de doação, perceba, que envolve o ego. Essa é a questão também sempre que a gente fala de doação, né? Então Deus, para essas pessoas, por exemplo, está testando o prazer que essas pessoas têm, e aí a gente volta na questão do coração generoso, em dar ou não, né? Se essa pessoa não conseguisse sentir prazer real, se ela realmente não tivesse o coração envolvido no ato de doar ouro e prata, Deus não queria. Porque Deus queria promover essa mudança, que a pessoa fale: não, tudo bem, eu estou doando porque eu percebi, né, que eu não preciso, que eu não tenho essa necessidade de acúmulo de posse, e aí a gente tem uma doação totalmente diferente, né? E aí nesse sentido, se a gente continuar analisando, as outras coisas da lista exigem muito mais da pessoa que está doando do que o ouro prata, né? Então você imagina, doar as tintas. Não sei se vocês conhecem o processo de fazer tinta, é extremamente difícil, né? Tem uma das tintas que é o azul. Os sábios contam que você tinha que pegar um peixe específico que produz esse azul, e você tinha que matar esse peixe, moer esse peixe, saber de onde tirar, da vesícula do peixe. Eles estão no meio do deserto. Como é que você vai achar um peixe, né, e doar a tinta azul? Era um esforço enorme fazer isso. Doar linho, doar couro, doar cabra, era, de novo, uma coisa que exige um trabalho, né? Se você já viu como é um trabalho para fazer o couro, para curtir o couro, é um processo que exige paciência, habilidade, né, conhecimento, né? Doar acácia, de novo, no meio do deserto, onde que você ia achar madeira de acácia? E ainda que achasse, você tem que derrubar a árvore, carregar a árvore, cortar em madeira do jeito que está pedindo, né? Então as outras coisas acabam sendo até mais esforço do que essas. E aí realmente você está testando a generosidade de cada um. Então nesse sentido, o que a gente pode ver? Que essa lista está mostrando níveis de generosidade que a gente pode ter quando a gente vai doar. E é aí que eu queria chegar. Uma coisa, todas as doações são nobres, né? Mas os níveis de generosidade é que interferem na doação e fazem umas mais valiosas que outra. Então, por exemplo, muitas vezes a pessoa doa para uma causa dinheiro. Eu vou falar só dinheiro, com 1000 aspas, né? Não dizendo que dinheiro é ruim. Mas perceba que doar dinheiro é talvez o que envolve menos esforço e menos generosidade. Por quê? Porque o dinheiro geralmente que você doa é o dinheiro que te sobrou. Concorda? Dificilmente a pessoa que está doando dinheiro tira do dinheiro que ela precisa para viver, e nem sei se deve fazer isso, mas só estou fazendo essa reflexão. Você geralmente já doa do que excedeu, do que sobrou. É totalmente diferente de você doar, como nos outros casos, esforço, né? De você doar seu tempo, de você doar suas habilidades. Tá? Uma coisa é eu falar, tá aqui R$1000, outra coisa é eu falar, não, eu vou doar 1 hora do meu tempo para fazer alguma coisa para alguém.
né? Parar essa 1 hora às vezes é muito mais difícil do que tirar R$1.000 do bolso e, né, passar para alguém. Em alguns casos, como eu falei, eu também estou doando expertise, né? E muita gente não tem essa capacidade de doação de expertise, por incrível que pareça. Por que eu falo incrível que pareça? Você não perde nada quando você doa conhecimento, né? Não te custa quase nada, como no caso do dinheiro. Você tem conhecimento de sobra, se você passar para alguém, se você compartilhar com alguém, não te diminui nada. Mas em alguns casos as pessoas não têm essa capacidade. Tem gente que tem um ego tão grande que elas não conseguem ensinar para os outros o que elas sabem. Elas acham que, vou contar um segredo para os outros, né? Se eu compartilhar, o outro vai ter o mesmo conhecimento que eu, vai virar um competidor. Da onde vem isso, né? Doar conhecimento é extremamente importante, extremamente valoroso, e tem gente que não consegue fazer. Então, aqui a gente cai num conceito que eu já abordei muito em minhas aulas, e muita gente talvez já ouviu falar. Geralmente o pessoal usa aquela palavrinha hebraica tzedakah, né, e traduz como caridade. Eu não gosto dessa tradução, porque em português fica parecendo que caridade é de dinheiro. E aqui a gente está vendo exatamente o oposto. Existem níveis e níveis de tzedakah. Aliás, a própria Parashá não chama tzedakah, né, chama trumá. Talvez um conceito mais preciso, só que traduzindo para o português sempre fica o problema. A questão não é dinheiro. Eu posso doar um monte de outras coisas, né? E todas elas dependem do valor. O valor vai depender do esforço envolvido, da generosidade envolvida, né? Não do que eu estou realmente doando. Tá? Então, a meu ver, o objetivo aqui dessa porção é que a gente comece a pensar nisso, né? O que eu estou doando na minha vida? Às vezes eu não posso doar dinheiro, e eu já vi gente que se sente mal por isso. Nada impede que você faça outros tipos de doação. E às vezes você está doando dinheiro, sua doação não é tão interessante como poderia ser, né, do nível espiritual. Às vezes era melhor você doar outra coisa e não dinheiro, né? Seria mais, como a gente fala na Kabbalah, você estaria ganhando mais luz do que doando o dinheiro que você vem doando, né? Bom, para encerrar, qual é o resultado de tudo isso? Que eu acho que é importante. Quando a gente aprende a doar, quando a gente aprende a fazer esse tipo de desconexão, né, abrir a mão das coisas. O objetivo, a própria Torá fala, construir um tabernáculo. O que é um tabernáculo? Um local onde Deus possa morar. Esse é o principal objetivo. O que Deus está querendo ensinar aqui quando ele fala dessa coisa? Eu quero que você doe generosamente. Você aprende a ter Deus morando no tabernáculo. O que é esse tabernáculo? Você mesmo, né, no seu coração. Tem milhares de explicações que falam isso. Esse tabernáculo que você está construindo é interno, né? A Arca da Aliança é o seu coração. Todos os itens que estão ali no tabernáculo são itens internos. E então, quando você aprende a fazer essa doação, você constrói o seu tabernáculo interno, você prepara um local para que Deus possa residir. É o que alguns cabalistas chamam na linguagem mais moderna, preparar um receptáculo para você receber a luz, né? Nesse caso, a luz é Deus. Uma boa semana a todos, Shavua Tov e tudo de bom.